De imediato, passamos a palavra para o senhor Mário Eunides Junqueira. Vai falar favorável, responsável técnico da Pericial Med e conselheiro do CRMDF. Bom dia. Meu nome é Mário Junqueiro, sou médico, trabalho há 6 anos com perícia médica judicial. Eu que oriento o juiz se os casos são de deficiência, de isenção de imposto de renda, esse tipo de coisa. No ano passado fui eleito conselheiro do CRMDF. Gostaria aqui de agradecer ao senador Paulo Paim a nobre oportunidade de contribuir com esse debate. Já foi explorado o que os critérios de visão monocular. Vamos para o dano fisiológico. O que de fato isso representa para o organismo a perda de um olho? A visão monocular interfere com a estereopsia, a percepção espacial do objeto. Assim, pacientes com visão monocular reconhecem a forma, as cores e o tamanho dos objetos, mas têm dificuldade em avaliar a profundidade e a distância, características de uma visão tridimensional. Além da deficiência da estereopsia, existe uma deficiência da extensão do campo visual, reduzido por volta de 10% a 20%. No entanto, o diagnóstico sozinho não é capaz de descrever os problemas do dia a dia de um indivíduo. É necessário entender como aquele indivíduo se relaciona com o meio ambiente que o rodeia. Os prejuízos dos portadores de visão monocular podem ser agrupados em dano da vida diária, dano estético, dano ocupacional e dano existencial. Sobre os danos da vida diária. Nicholas Bay, em 2014, realiza um estudo na Austrália com 20 portadores de visão monocular, descrevendo detalhadamente as limitações cotidianas, incluindo as seguintes: dirigir, andar e higiene pessoal, realização de tarefas domésticas, como cortar, colocar objetos em bancadas, encher recipientes e servir líquidos, como a água em uma jarra. Problemas para cozinhar, principalmente quando a cozinha se situa em áreas mal iluminadas, foram comuns. Todos os participantes relatam problemas de mobilidade, incluindo se chocar com outras pessoas, móveis, portas, molduras e outros objetos, em especial ambientes desconhecidos, áreas mal iluminadas, áreas com pouco declive em situação de grande aglomeração de pessoas. Outros problemas incluem lidar com escadas, especialmente quando se está descendo, caminhar em áreas sombreadas, lidar com mudanças de declives ou em terrenos com variações de superfície, avaliar a restrição de altura e andar por caminhos com barreiras. Neste estudo, apresenta o seguinte relato: eu ficava apavorado em terrenos irregulares ou degraus. Preciso usar sapatos planos para minha segurança. Sinto-me nervosa ao ter que avaliar alturas e assim por diante. Eu tenho que tomar cuidado. Isso me desencoraja a sair de casa. Tenho medo, pois minha mobilidade é reduzida. Tenho receio de cair e machucar o tempo todo. Sobre os danos estéticos. Nicholas Bay demonstra que a perda da autoestima, a não aceitação da deficiência e seus impactos sobre os relacionamentos foram problemas significativos para alguns participantes, principalmente para aqueles que passaram por algumas mudanças estéticas com o resultado da perda do globo ocular e, consequentemente, o uso de prótese. Sobre o dano ocupacional. As ocupações mais afetadas pela visão monocular são aquelas que requerem o trabalho a curta distância, a operação de veículos e a trabalho que exige vigilância visual prolongada. O CONATRAN, em sua resolução 425, anexo 2, avaliação oftalmológica, relata restrição à categoria C, D e E quando o paciente não apresenta visão binocular mínima de 20 e 25. Piloto militar, normatizado pela ICA 160, dígito 6, item 618.1.1, exige visão normal, ou seja, 20 e 20 em cada olho. Piloto civil, normatizado pela RBAC 67 da ANAC, item 6765, exige 20 e 30 em cada olho, constando expressamente a vedação. O inspecionado não pode deixar de possuir visão em profundidade normal, não podendo, portanto, ser monocular. Dano existencial. Ensina Sebastião de Oliveira que dano existencial é aquele capaz de efetuar ou arruinar projetos de vida racional e razoavelmente idealizados pela vítima. O acidente ou doença, além de causar lesão física ou psíquica, pode provocar alterações inesperadas no modo de viver, no projeto de vida, na relação pessoal da vítima.
Nicholas Bay percebeu que a maioria dos participantes que apresentava perda de visão de um olho, quando adultos, expressavam sentimentos de medo e ansiedade em relação ao futuro, e uma incapacidade de relaxar e desfrutar a vida. Sentimentos comuns de medo, insegurança, inconformismo são associados à potencial perda da visão. Alguns participantes usavam óculos de proteção para evitar danos ao olho bom e aí evitavam atividades perigosas, tais como jardinagem e cortar grama. Perigoso para o olho bom restante. Na nossa legislação, além do já citado, tem a tabela do DPVAT, idealizada para quantificar os valores pagos pela seguradora nos casos de dano corporal. Considero que a perda de um olho equivale a 50%, o mesmo percentual da perda de um pé. Receita Federal já considera a visão monocular como critérios para a isenção de imposto de renda. E, como já é citada, a súmula 327, né, é amplamente citada aqui. Concluindo, o Estatuto da Lei do Deficiente, Lei 13.146, artigo 2, define deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, a qual interações com outros ou mais barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por todo o exposto, fica claro que visão monocular é uma condição que efetivamente causa prejuízo a seus portadores, inclusive em relações presentes claramente em nossa, inclusive com restrições claramente presentes em nossa norma e, portanto, deve ser considerado deficiente. Sobre alguns pontos citados aqui por outros debatedores, alguém citou que visão monocular pode dirigir. Nem sempre, tá? Para dirigir, ele tem que ter 20 e 30 no melhor olho. No outro olho que ficou bom. Ele pode ser ainda considerado visão monocular com acuidade visual menor do que 20 e 30. Então, ele vai ser monocular e não vai poder tirar a carteira de habilitação A e B. Os indivíduos que têm limitação de sua doença, que vivem o drama de um corpo que não responde corretamente, é o único capaz, verdadeiramente, de relatar suas limitações. Acredito que não estamos aqui discutindo a gravidade da deficiência, mas quais brasileiros devem se enquadrar como deficiente. Não há dúvida que um monocular deve ser enquadrado. As barreiras são inúmeras para entrar em um concurso público, especialmente para os deficientes. Imagina a barreira de um deficiente mental para ser aprovado. Devem ser enormes. Deveria ele solicitar que todos os outros deficientes sejam excluídos das cotas para concurso público? Obviamente que não. Mais uma vez, considero temerário discutir qual deficiência é a mais grave. Todos os deficientes devem ter acesso a seus direitos, independente da sua gravidade. Foi dito que monocular não tem dificuldade de subir escada. Eles, sim, apresentam dificuldade de subir escada. E eu não tenho números para isso, nem fundamento, mas vários empregadores já me relataram uma dificuldade muito grande de contratar deficientes para as vagas no serviço particular. O Ministério do Trabalho vai até a empresa, multa a empresa, dá um prazo para se adequar e eles não conseguem. Então, é muito provável que tenha uma escassez de trabalhadores. Então, era isso que eu tinha a relatar a essa reunião de audiência pública. Obrigado. Muito bem. Mário Leonide Junqueira, favorável, responsável técnico da Pericial, MED e conselheiro da CRMDEV.